Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Inspirações. Isso mesmo, essas inspirações que têm como objetivo, missão e propósito te inspirar cada vez mais. E não diferente, hoje nós estamos aqui com um convidado mais do que especial. Ele é doutor, ele é também professor aqui da nossa FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo. Se você ainda não conhece a FAESP, você pode clicar no link abaixo, faesp.org, para saber mais sobre o que tem acontecido aqui na FAESP. E no Inspirações de hoje, vamos conhecer mais sobre a vida do nosso professor Vinícius Couto. Vamos também aprender mais sobre o arminianismo. Isso mesmo, você está no lugar certo. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar em vários grupos de WhatsApp da sua igreja, do seu seminário, para que pessoas também possam ser edificadas, beleza? Seja muito bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Muito obrigado aqui pelo convite, por esse tempo juntos. Para mim é uma honra estar com você. Que legal. Professor, já vamos à introdução da nossa conversa. Quem é o Vinícius Couto? Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci bem ali na capital mesmo, na região de Campo Grande. Fui para Minas Gerais ainda novinho, com aproximadamente 9 anos de idade. Foi lá que eu, digamos assim, segui aí com o restante da minha vida, né, praticamente. Foi lá onde eu me casei, foi lá onde eu tive meus filhos, foi lá onde eu tive meu encontro com Jesus também, né, no interior de Minas. Me converti na época numa igreja Assembleia de Deus. Minha namorada, que hoje é minha esposa, né, não se identificava muito com a igreja na época, e a gente acabou indo para uma outra denominação. Mas a Assembleia de Deus, ela sempre morou no meu coração, né? A minha avó paterna, né, também era da Assembleia de Deus, então eu tenho um carinho enorme aí também com essa denominação. Que legal. E onde se dá o início dos seus estudos da teologia em si? O senhor se despertou para esse âmbito da teologia quando foi inspirado por alguém, algum professor, alguma leitura, algum livro? Como que foi esse processo na vida do senhor? Então, como eu comentei, minha conversão ela aconteceu na Assembleia de Deus, e uma das coisas que eu mais gostava nas Assembleias de Deus era o nosso contato com a escola bíblica dominical, né? Eu costumo brincar assim, Douglas, que eu cabulava às vezes o culto de domingo à noite, mas toda a escola dominical estava presente, né? E além disso também os cultos de doutrina eu sempre estava lá presente, sempre querendo aprender muito, muita sede, né, de conhecer a palavra de Deus. Eu lembro que eu ganhei uma Bíblia com uma versão um pouquinho mais moderna na época. Eu falei, eu vou ler a Bíblia toda, eu li ela de capa a capa. E aí comecei a estudar numa faculdade, né, fui fazer administração de empresas, e ao mesmo tempo eu fiz também um curso de teologia, né? Então assim, foi mais por uma paixão mesmo, foi mais por um desejo, né, de aprimorar a minha vocação, o meu chamado. Eu já vinha pregando na igreja também, então eu queria aprender mais sobre a palavra de Deus para poder fazer com esmero também aquilo que o Senhor tinha me chamado. Ah, que legal. Professor, e nesse caminho aí teve algum balde de água fria, conforme nós conhecemos esse termo, sobre a teologia em si? Porque nós estamos aqui em São Paulo, né, e ainda em algumas regiões isso é normal. A teologia esfria o crente, não faça teologia, porque em teologia incha a cabeça. Aí utilizam aquele texto erroneamente: cresçam em graça, somente em graça, a letra mata. O senhor teve esses termos na frente do senhor de algum crente desinformado? Com certeza. Encontrei com muita gente, né, que dizia esse tipo de frases para mim, né, que às vezes tentavam nos animar, diziam que eu iria me esfriar, que eu perderia a fé. Esse jargão aí da letra mata, então, era talvez um dos que eu mais ouvia, né? Mas assim, a minha sede, a minha vontade era tanta, e o meu contato com a teologia foi fazendo com que eu também quebrasse muitos paradigmas, né? Que aquilo, na verdade, mais me atraía para continuar estudando, né? E fazia com que eu não desse ouvidos, às vezes, para as pessoas que pensavam assim. Mas, graças a Deus, que também tinha gente, né, que dizia o contrário, né? Que incentivava a estudar, que vinha percebendo também alguns frutos, né, decorrentes aí de todos os estudos que eu vinha fazendo. Então, no final das contas, deu para equilibrar isso daí e chegar lá no final do meu curso também de teologia. Legal. Então, professor, aproveite esse momento. Talvez uma pessoa aí que está enfrentando esses termos, essa dificuldade, algumas pessoas dizendo isso.
Aproveita o momento para chamar e inspirar esta cara que está nos vendo e ouvindo agora a ingressar num curso de teologia, porque é certo que não vai se esfriar. O que vai acontecer se ele ou ela ingressar num curso de teologia? Olha, o curso de teologia em si é o conhecimento de Deus, é o conhecimento sobre Deus, né? Então você que quer se aprofundar cada vez mais aí no conhecimento do seu Criador, no conhecimento, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus, eu te encorajo ardentemente, veementemente a estudar teologia. Vai ser muito importante para a tua vida pessoal, para a tua vida espiritual. Certamente você vai crescer, vai aprender uma gama de coisas que a gente não conseguiria às vezes ter condições de aprender exclusivamente na igreja, né, porque a faculdade de teologia, o curso de teologia, ele abrange muitos outros assuntos que às vezes a gente não consegue dar conta realmente na nossa vida eclesial. Então você vai crescer, vai despertar para muitas outras coisas e vai continuar sendo uma bênção, tenho certeza. Escolha melhor, né, professor? Escolha a FAESP. Vem para a FAESP. Lugar do seu crescimento espiritual e intelectual. O senhor dá aula para a Mércia. A Mércia é uma das alunas aqui da FAESP. E a Mércia, quando ela ainda estava no processo, ela era espírita, e ela começou a ouvir muito sobre Jesus, né? Ela diz isso no testemunho dela. Inclusive tem também no Instagram da FAESP esse depoimento. Ela fala que ela começou a ter sede de conhecer mais sobre quem era Jesus. Ela perguntava a alguns líderes e eles não tinham conhecimento do Jesus bíblico ali. E aí ela acabou vindo aqui para a FAESP. Ela procurou no Google uma faculdade mais perto de casa e ela achou a FAESP, veio para cá e começou a estudar aqui e se converteu no primeiro semestre. E ela diz que foi o melhor discipulado que ela fez, o curso de teologia da FAESP. Então, assim como ela, nós temos outros exemplos e testemunhos de pessoas também que quiseram se discipular por meio de um conteúdo mais sólido, que é a teologia, assim também como o senhor fez na vida do senhor, né? Com certeza. A oportunidade que a gente tem quando se depara com o estudo teológico é justamente esse caminho de um discipulado mais avançado, né? A gente que deseja crescer literalmente na graça e no conhecimento, aprender cada vez mais, a teologia ela vai nos ajudar a proporcionar um pouco disso aí, sim. Legal. Professor, beleza. Como foi o ingresso, como foi a jornada dos estudos do senhor? Então o senhor ingressou em bacharelado e não parou mais por aí, se apaixonou pela teologia? Me apaixonei literalmente pela teologia. Eu comecei, como eu disse ali, fazendo um curso de administração de empresas, eu trabalhava numa fábrica de cimento na época, e ao mesmo tempo eu fiz essa loucura de fazer 2 cursos juntos. Aliás, loucura essa que eu repeti algumas vezes, né, de fazer mais de um curso ao mesmo tempo, né? Então eu fiz administração de empresas e teologia, ambos os cursos, duração ali de 4 anos, né? Quando terminei ali o curso de teologia, a vontade era cada vez maior de aprender mais, então eu já me matriculei logo ali em uma especialização lato sensu, né? Fiz, na verdade, 2 especializações, uma para a área que eu trabalhava, né? E outra na área teológica. Então eu fiz ciências da religião e um outro na área de engenharia de produção. Terminei o de ciências da religião, já fiz logo mais uma especialização lato sensu em história da teologia. Eu falei, bom, eu quero continuar crescendo, quero continuar aprendendo. A sede era muito grande, então eu comecei a fazer um mestrado online, né? Já com essas metodologias que a gente utiliza hoje aí para reuniões, videoconferências, né? Comecei a fazer um mestrado assim, no Seminário Nazareno das Américas, que fica em Costa Rica, e já estava lecionando teologia desde 2012, então eu precisava também, na época, de um curso de mestrado que tivesse o reconhecimento do MEC, né? Como esse curso ele era do exterior, eu não conseguiria convalidar ele aqui no Brasil. Então, inclusive tem uma grande dificuldade, né, para convalidar alguns cursos do exterior. Exatamente. Do Brasil, né? Para conseguir convalidar, o primeiro passo é que você tem que fazer o curso presencialmente lá. Como o meu curso era online, então seria impossível, né? Então, eu tive a oportunidade de ingressar no programa de mestrado em teologia, lá no Paraná, na Faculdade Batista do Paraná. E assim que eu terminei, né, o meu mestrado, eu falei, eu quero continuar. Fui aprovado num programa de doutorado na Universidade de Manchester, lá na Inglaterra.
Mas o período dele era mais longo, né? Era um período aí de pelo menos 6 anos de duração. E depois eu ia ter que buscar também essa convalidação. Eu falei, bom, acho que isso aí vai demorar muito, eu vou tentar por aqui. Lógico que seria uma experiência inigualável, né? Poder ir para a Inglaterra, né? Aprender ali com outras pessoas, né? De uma cultura diferente, né? Estudar, imagina, Sim. John Wesley, por exemplo, na Lá na Inglaterra, né? terra. Seria excepcional. Mas aí eu me propus a fazer algo diferente. Vi que abriu o edital aqui da Universidade Metodista em São Paulo, né? Lá em São Bernardo do Campo, e entrei com um projeto ali para pesquisar a teologia de Jacó Armínio. E graças a Deus foi aprovado, né? E terminei em 2022 aí o meu doutorado. Professor, então Jacó Armínio entra na vida do senhor por meio do doutorado. Ou antes o senhor já havia escrito alguma coisa sobre Armínio, arminianismo, sobre John Wesley? Como que foi e como iniciou de fato a sua paixão por pesquisar por Armínio? Então, o meu contato com a teologia arminiana ela já vem desde o seminário, na verdade. No momento em que, digamos assim, eu ouvia falar da teologia de Armínio por meio dos reformados. O seminário que eu fiz ele é um seminário mais de confissão reformada, né? Depois eu fiz a Faculdade Nazareno do Brasil, que é uma faculdade confessional da tradição arminiana wesleyana, mas o meu primeiro seminário mesmo ele era de tradição reformada, né? Então eu ouvia muito a respeito de Armínio num tom mais pejorativo, né? Como se ele fosse pelagiano, sendo pelagiano, né? Que é o que a gente sempre lê em algumas literaturas, ou ouve, né, em algumas palestras e pregações. E aí eu me identificava, claro, né, muito mais com aquela narrativa calvinista, né, porque quando se fala de depravação total, para mim aquilo ali é indiscutível. Né? Então eu praticamente tinha um pezinho lá no calvinismo, mas eu não conseguia ficar convencido, por exemplo, né, da noção de graça irresistível, de predestinação naqueles moldes que o calvinismo traz. Né? Tinha muita dificuldade de imaginar Jesus morrendo apenas por um grupo de pessoas e não por toda a raça humana. E aí eu, ainda né, nessa fase né, do seminário, resolvi ler um pouco mais sobre Armínio e tentei nas fontes primárias. Então eu descobri ali as obras de Armínio em inglês, ainda não tinha a tradução né, que a gente tem hoje pela CPAD. Li o material e percebi que Armínio não era nada pelagiano, muito menos semi-pelagiano. Né, que ele não defendia livre-arbítrio do jeito que o pessoal falava. E aí eu vi que eu me identificava muito com aquele pensamento de Armínio. Né? Depois que eu terminei, por exemplo, o seminário, eu ingressei nessa especialização. Né? Na especialização de História da Teologia, por exemplo, eu já fiz um TCC voltado para a teologia arminiana, que depois virou um livro. Parte dele, na verdade, foi incorporada num livro, que é o livro Introdução à Teologia Armínio-Wesleyana. E foi qual publicado em editora? 2014. Editora Reflexão, foi publicado em 2014. 2014. Fala o tema novamente para eles pesquisarem. Introdução à Teologia Armínio-Wesleyana. Legal. Beleza, então nesse período o senhor começa a pesquisar. E era fácil encontrar? Parece que não, né? Pelo que o senhor falou, o senhor teve que ir em outras línguas materiais. Tinha alguém no Brasil? Porque eu lembro que foi um período de qual ano mesmo? Olha, o período aí que eu fiz que eu escrevi o livro, que eu publiquei o livro entre 2014 para 15. 2014 e 15. Era onde estava pulverizando muito sobre esse diálogo entre arminianismo, calvinismo, né? Essa briga da internet. Exatamente. A gente tem uma espécie de divisor de águas em termos literários no Brasil, que é o ano de 2013, né? Que é quando a editora Reflexão começou a publicar alguns materiais de teologia arminiana, né? Como, por exemplo, o livro do Roger Olson, Teologia Arminiana, Mitos e Realidades. Aí em seguida vem uma avalanche de outros livros também, né, com uma característica mais apologética. Né, por exemplo, outro livro do Roger Olson, né, Contra o Calvinismo, Por que não sou calvinista, né, de outros dois autores ali também arminianos, e por aí vai. Né. Aí em seguida vem uma sequência de literaturas muito importantes, clássicas do arminianismo. Né. Só que assim, antes dessa virada literária, a gente tinha um site também, que hoje infelizmente saiu do ar, né? Que era o arminianismo.com. Ele era, na época, administrado pelo Paulo César Antunes, que eu deixo aqui uma saudação para ele, e ele já traduzia, né, já há alguns anos, alguns textos, alguns capítulos de livros, especialmente, talvez alguns artigos também, e disponibilizava nesse site. Esse site tinha inclusive um fórum também,
muita gente debatia por lá, calvinistas, arminianos, então o negócio pegava fogo, né? Pegava fogo. Eu não participava porque eu nunca gostei muito de debate, de ficar entrando em debate e tal, né? Eu sempre fui mais do diálogo, ao invés de querer confrontar, você tem que acreditar igual a mim, a sua posição está errada. Eu não gostava muito dessas rixas de internet, né? Então, eu ficava mais às vezes de fora, acompanhando, lia alguma coisa, aprendia, né? Até realmente ter condições ali de aprimorar um pouco mais aí nas fontes primárias sobre Armínio. Ah, legal. Professor, então, caminhando um pouco mais, fale um pouco para nós que queremos aprender cada vez mais. Nós estamos aqui numa plataforma da FAESP, onde semanalmente estamos publicando vídeos que edifica também, traz muito conhecimento. Quem foi Jacó Armínio? Se eu puder trazer uma biografia desse grande homem. Claro, primeiramente, né, a gente também tem uma biografia já traduzida em português, muito densa sobre ele, a biografia principal de um teólogo chamado Carl Benz, né? O livro se chama Jacó Armínio, um estudo da Reforma Holandesa. Foi publicado pela Editora Reflexão em 2015, né? É um livro sensacional, ali você vai encontrar todos os detalhes mais marcantes da vida de Armínio, desde o seu nascimento até a sua morte, tá? Mas respondendo assim mais objetivamente, né, quem foi Armínio? Bom, em primeiro lugar, Armínio ele foi um pai de família, né, teve ali 9 filhos, marido. A gente não tem muitas informações a respeito dos seus filhos, a gente também não sabe muita coisa a respeito da sua esposa. Inclusive, recentemente, eu me envolvi numa pesquisa a respeito da esposa dele para tentar descobrir mais algumas informações, né? E aí saiu como resultado dessa pesquisa um artigo, né, que vocês podem depois conferir, né, uma coisa inédita, não tinha nem em inglês nem em holandês também. Né, mas Armínio é esse homem, pai de família. Nesse artigo tem alguma coisa aí que o senhor pode dar um parecer para nós sobre algo novo sobre a esposa dele? O senhor pesquisou? A questão Vamos deixar abaixo o link para você ler todo o artigo. A questão mais interessante de novidade que a gente encontra, né, me instigou muito. Eu venho estudando, né, sobre história da arte, sobre cultura visual, há pelo menos aí uns 5 anos. E aí me deixou assim, muito inquieto um quadro que eu encontrei dela, né, em que ela aparece com um olhar muito misterioso. A gente não sabe se ela está triste, se ela está feliz. E é justamente ali um dos anos, né, que está acontecendo o Sínodo de Dort, né, um pouquinho depois desse evento e tal, né, 10 anos depois da morte do marido dela, né? E aquilo me inquietou muito. Então, eu fui tentando entender melhor o que aquele quadro passava de mensagem. Porque toda foto, mesmo hoje, né, ela carrega uma mensagem, ela fala alguma coisa. E eu tentei trazer um pouco dessa realidade, dialogando com as dificuldades que as mulheres enfrentavam naquele tempo, né? Então, existem muitos estudos de gênero, por exemplo, do papel da mulher nos séculos XVI, XVII, na Europa como um todo, e eu consegui fazer um recorte ali para os Países Baixos, né? E a gente descobriu muita coisa legal, né, que pode ter a ver com o quadro, que pode ter a ver com a mensagem que aquele quadro queria passar. Adiantando assim, é meio que a minha tese central no artigo é que ela queria mostrar que ela estava bem, apesar de todas as aflições que ela vinha passando, da perda do marido, de todos os percalços também, né, que o Sínodo de Dort proporcionou para os seguidores de Armínio, para a memória de Armínio, né, para o nome de Armínio. Enfim, então ela de alguma maneira expressava, estou bem, apesar de tudo, estou bem, Deus está me guardando. Legal. Então, como que nós podemos conhecer um pouco, claro que não dá para dissecar sobre a biografia deste grande homem, mas onde ele nasceu, quem foi Armínio, o que ele produziu. Será que Armínio era aquele homem que ficava apenas brigando com Calvino? Se é que de fato eles viveram no mesmo tempo? Fala um pouco aí, tira essas dúvidas que muitos têm.